gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. E aí, pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula de espanhol. Iniciando, vamos ver um pouquinho de interpretação de texto e nós vamos conhecer um gênero. O gênero que nós iremos conhecer hoje é o gênero entrevista. E aqui eu peguei o livro de vocês para que a gente nunca esqueça, né, do nosso livrinho de espanhol. E esse capítulo, ele tem como título Sí al deporte, no a las drogas, que significa sim ao esporte e não às drogas. Nós vamos ver aqui uma entrevista, e o gênero, né, entrevista, ele é um diálogo entre duas pessoas ou mais, é sempre de um entrevistador, né, que é a pessoa que está entrevistando, e o entrevistado, que pode ser um grupo, uma pessoa, tá? E são essas pessoas que irão responder à pergunta do entrevistador. E o objetivo principal é sempre extrair informações sobre algum fato que está sendo analisado ou receber algumas declarações da pessoa, né? No caso aqui, a entrevista vai ser para um jornal eletrônico, e esse jornal está entrevistando uma surfista, uma atleta que faz windsurf, tá? Então, vamos lá. Existem algumas características também que a gente pode falar de entrevista, que é a parte oral, são as entrevistas, né, que tem mais a parte da oralidade, né, ou seja, o exemplo que a gente pode dar são os jornais, os telejornais que entrevistam alguma pessoa, né, da política, ou um famoso, uma pessoa na rua. Então, tá entrevistando, né, tá buscando algumas informações ou saber alguma opinião. E também tem os discursos, né, aqueles discursos que não são diretos, onde o jornalista ele vai colocar o ponto de vista do entrevistado, mas sem que o entrevistado apareça. Antes da gente ler o nosso texto, é importante vocês se alientar, né, para o formato do layout. O que é que esse texto ele tá te dando? Eu vou sempre frisar nas aulas de interpretação de texto, e vocês vão ficar com abuso de ouvir isso, mas eu vou sempre falar sobre os aspectos não verbais do texto, porque podem sim ser importantes. Pode ser que não, pode ser que só esteja ali mesmo para compor o texto, mas não chega a ser relevante, mas em outras situações pode ser relevante sim, tá? Então se atentem aqui, como vocês percebem, não é um jornal impresso. Aqui, essa entrevista não foi colocada em jornal impresso, ela está em um jornal eletrônico, tá? Percebam porque aqui você tem aquela barrinha, né, de fechar, de diminuir, de maximizar. Tem o local onde aparece, www. E leiam também. Se aparecer aqui, se aparecer alguma coisa escrita, leia. Aqui, o que está escrito, além do nome do site, 20minutos.es, né, indicando esporte. Barrinha tem manchón e temos a palavra Sevilla e temos a palavra sangre. São as palavras-chave da entrevista. E já vou logo falando para vocês. Manchón é o sobrenome dela, que o nome dela é Blanca Manchón. Sevilla é da cidade de onde ela é,
uma cidade na Espanha. E sangre eu vou falar daqui a pouco no texto, porque sangre é uma palavra que significa sangue, mas ele tem um contexto muito importante, inclusive esse contexto de sangre já foi super importante para uma questão de Enem em um dos anos, tá? Então, tem uma expressão que se utiliza, né, dessa palavra. Vamos lá. Eu vou ler o texto, a entrevista, e eu só vou traduzir as palavras que eu considerar muito difícil. A principios de setembro, la Sevilla se proclamou em Dinamarca campeona del mundo de RX, la modalidade olímpica del windsurf, redondeando, que é por volta, assim um ano perfeito, donde também conquistou a Copa del Mundo. Su próximo reto, anotem, tá? A palavra que é importante. Essa palavra reto significa desafio. Essa palavra reto também vocês precisam ter ela no vocabulário de vocês, porque essa palavra já foi parte de uma charge da língua espanhola e tinha essa palavra. E essa palavra fazia toda a diferença para entender o texto. Então, o reto significa um desafio. Já tiene fecha Londres 2012. Pelo restante da palavra, da frase, dá para inferir que fecha se trata de quê? De data, né? Fecha Londres 2012. É importante esse outro aspecto da interpretação de texto. Tem palavras que é difícil de compreender, mas se você seguir adiante, você vai perceber que aquela palavra que você não entendeu, ela nem era tão importante. Porque mesmo não sabendo traduzir determinada palavra, você conseguiu entender a frase. Agora, tem algumas palavras que vão ser importantes para a interpretação de texto. Vamos aqui. A sus 23 años es ya una coleccionista de títulos. ¿Cómo logra mantener la motivación? Amo el deporte e desde que era pequena sempre he querido. Eu vou grifar algumas partes da entrevista e depois vocês irão entender por que eu estou grifando algumas coisas. He querido e sonhado com uma medalha de ouro olímpica. Esse sueño es el que me motiva cada dia para enfrentar e lutar, né, contra todos os problemas. ¿Qué significan para usted los Juegos de 2012 en Londres? Es un sueño e uma realidade cada vez mais cercano. Essa palavra também é importante, tá, gente? Cercano, que vem da palavra cerca. Cerca significa perto e cercano significa próximo. Então, é um ano, né, e uma realidade cada vez mais, é um sonho e uma realidade cada vez mais próxima. Proviene de una familia deportista que parte de responsabilidad tiene de sus éxitos. Siempre han podido, essa aqui eu vou grifar também, han apoyado en los buenos momentos y en los malos. Si no fuese por ellos, no estaría donde estoy. Ha sacrificado, novamente vou circular, ha sacrificado muchas coisas para estar en la élite. Tengo la suerte de que mi familia y mi novio me acompañan a varios campeonatos al año y los veo a menudo. A menudo significa frequentemente, tá? Outra palavra importante. Menudo significa frequentemente. Percebam que o espanhol não é assim tão fácil, né, da gente traduzir, porque tem muita palavra diferente também. Pero, claro, dejas atrás a tus amigos y tu casa y mis amizades. Explíqueme algo, porque hay
tan buenas windsurfistas en Sevilla si no hay playa? Porque Sevilla tiene mucho arte y eso también se lleva el sangre. Pronto. Aqui eu já estava até circulado, porque, gente, sangre significa sangue, mas quando você coloca em espanhol essa palavra, em alguns contextos, sangre vai significar levar a sério, levar algo muito a sério. Já foi também em uma prova de Enem, já teve essa expressão, e essa expressão foi a chave. A pergunta-chave do texto era exatamente sobre essa expressão. Então, guarde essa expressão com vocês, não a percam, tá? Quando vocês ouvirem, e se vocês perceberem que tem essa palavra em um contexto, por exemplo, se lleva a sangre, e vocês perceberem que não tem a ver com o contexto de hospital, de acidente, de machucado, né? Que é onde a gente pode ver sangue. Então, saiba que ali se trata da expressão, que é levar a sério. El mar también es peligroso. ¿Ha vivido alguna situación límite? Cuando te pasas tantas horas en el mar, te vas acostumbrando. Pero lo más peligroso que me ha pasado fue un día de tormenta y temporal en Cádiz que caían rayos enormes e yo com mi palo de carbono. A palavra tormenta significa tempestade, palo de carbono, né, que é o mesmo de vara de carbono. Admira a algum deportista espanhol, a Rafael Nadal, me parecem impressionante sua força, seu caráter e seu saber estar. Saber estar também é outra expressão da língua espanhola. Saber estar significa uma pessoa que tem equilíbrio, alguém que sabe se comportar. Suele firmar autógrafo, que vá, outra expressão. Que va significa de jeito nenhum. A quem le pediría uno? Le pediría uno a los protagonistas de la saga Crepúsculo. Como seria su dia perfeito? Playa, sol, un bikini e olitas para surfear. Qual é su rincón favorito de Sevilla? El barrio, rincón, né, significa um local ou um canto. Qual é o seu canto, seu cantinho favorito de Ubajara? El barrio de El Arenal, que es donde vivo en Sevilla. ¿Qué aficiones tiene fuera del agua? Soy capaz de ir al cine 3 veces a la semana. Me encantan también la fotografía, la moda y los animales. Eu grifei algumas coisas, percebam que todas que eu grifei, elas são compostas de 2 palavras. Isso não. São compostas, tá? De 2 palavras. E percebam que ou tem, a primeira palavra é o e, o an, né? Ou o a, aí tem o a de novo. E aqui a gente tem o ai. Essas palavras, essas expressões, são parte do pretérito perfeito composto, que é o que nós vamos ver na próxima aula. E na próxima aula, aliás, a gente vai ver o aspecto gramatical e a atividade de vocês vai ser ler de novo uma entrevista dessa mesma atleta, só que em outro momento. Aqui foi em 2010. Se atentem também, pessoal, para as questões das datas, tá? Se aparecer alguma data, pode ser relevante. E aqui ela tinha 23 anos. Na entrevista que vocês irão ver, que está na página 57, ela dá uma entrevista e vocês irão perceber alguns aspectos, alguma diferença na questão do vocabulário. Percebam que aqui eu falei várias expressões
muitas expressões, né? Expressões essas que a maioria são utilizadas de forma mais jovial. E na próxima entrevista dela já vai ser um pouquinho diferente. GWA em ação.